tenho uma SL3, foi a primeira que eu peguei, mas eu tô começando a me sentir um pouco limitada com ela pela questão do ISO. Eu acho que especialmente eu trabalho com luz natural e ensaios femininos. Mas eventualmente eu gosto muito de nascer do sol, pôr do sol, e isso acaba que às vezes pega esse horário onde tem vai para esse período mais noturno ou fica um pouco mais escuro. E essa questão do ISO eu acho que é o que mais está me incomodando no momento, porque eu gosto realmente de trabalhar com luz natural e o LED é o máximo do que eu utilizo. E nas minhas fotos eu trabalho muito com... Eu tento evitar muitos granulados, né? Eu gosto bastante dessa nitidez que eu consigo tirar com a câmera. E a minha dúvida é para que câmera que eu vou sair no caso da SL3. Eu já investi em lentes mais claras. Então eu tenho a 50, mas eu uso principalmente a 18-35, que é 1.8. E queria saber quais suas indicações. Então, vamos lá. Bom papo, bom papo. Eu abri seu perfil aqui, deixa eu só dar uma olhada rápida, assim, por cima. Legal, pegada legal, diferente do seu trabalho. Bacana. Fazendo um bom trabalho com uma câmera de entrada, parabéns, que a galera às vezes fica achando um monte de motivo para não fazer, né? E esquece dos motivos para fazer. Me conta, qual o restante do seu equipamento além da sua câmera? Então você tem uma 50mm e uma 18-35, que é 18. 1.8 também. Eu tenho uma lente zoom também, que eu uso para 18-35. fotografar surf, mas aí não tem interferência no que eu gosto do meu trabalho. Acho que as duas lentes já me atendem de uma forma muito excelente. E já cheguei a pensar em talvez pegar um flash para talvez ficar um tempo a mais com essa, mas realmente eu sinto que essa começou a me limitar. Eu tiro uma excelente resolução, uma qualidade muito boa mesmo com ela, só que em ambientes claros, né? Quando eu preciso ir, por exemplo, para algum local fechado, ensaio interno, se eu não tiver uma boa iluminação, às vezes o LED só não é o suficiente. Eu tenho no... Ai, eu esqueci agora, 360, acho que é isso. Perfeito, vamos lá. Até que você Eu, no costuma utilizar na sua máximo, câmera? 1.600, mas já me incomoda o granulado que ela dá. Tá bom, vamos lá. Deixa eu te ajudar. Seguinte, eu acho que sim, olhando o seu trabalho, você está na hora de, assim, tranquilamente pode trocar de câmera. Por que eu tô te falando isso? Porque a primeira coisa que, às vezes assim, as pessoas, meu Deus, a minha câmera está limitando. Eu olho pro trabalho e eu penso assim, cara, não é a câmera não. Tem um caminhão de coisa na frente da câmera aí que vai dar mais resultado para as pessoas. E então, eu sempre gosto de deixar isso claro. Mas pelo seu trabalho, eu acho que sim, você tem um próximo passo para dar, que é trocar de equipamento. Claro que, na minha opinião, para a gente trocar de equipamento, a gente tem que ter clareza sobre outras coisas além da fotografia. Sobre como é que está o financeiro, como é que está a agenda, como é que estão as coisas. Se está te possibilitando trocar de câmera, total, eu acho que é o caminho. Qual câmera aí? Vamos lá. Dito isso, você está com uma SL3. Se você tem essas suas lentes aí, você tem duas opções, basicamente duas opções para escolher. Primeira delas, eu não iria para uma câmera DSLR que não seja uma full frame. Por quê? Eu acho que você vai trocar assim, 6 por meia dúzia. Então, assim, eu sou o cara que evito trocar de equipamento, mas quando troco para valer. Entende? Assim, para valer a pena. Então, eu iria para uma 6D Mark II, uma 5D marca alguma coisa, iria para uma câmera DSLR interessante, tá? Ou, dependendo do seu investimento, iria para uma mirrorless. Investimento da forma que você está falando agora, alguma coisa que eu não precise mais trocar, né? Quando eu comprei a SL3, eu comprei ela nova na Canon, na época eu não conhecia muita gente para estar, né, comprando um equipamento usado, então eu quis ir pela garantia mesmo. E foi pensando em usar o máximo dela. E agora eu tô pensando em realmente fazer um investimento que eu não precise trocar tão cedo. Aí nas mirrorless vem a minha dúvida, né? Porque eu estava olhando, por exemplo, a R e a RP, mas aí pensando no investimento, eu não sei nem o que faz mais sentido pela qualidade das duas, sabe? Porque é um investimento bem significativo. Total. É que assim, o que acontece? Agora tem dois caminhos. Dado essa informação que eu te dei agora, a partir de agora tem dois caminhos que são dois caminhos bem difíceis. Tá? E que eu enfrentei esse caminho há um tempo atrás. Assim, vou para mirrorless ou não vou para mirrorless? Né? Então, assim, eu acabei indo para mirrorless mais por conveniência, porque a Sony entrou em contato comigo, quis, né, ser o embaixador e testar, e aí eu aceitei para testar. Então foi meio que por isso que eu fui. Não fui o cara que fui lá e paguei a câmera para ver qual é que é. Então talvez eu teria, se eu não tivesse me tornado embaixador
da Sony, que hoje eu nem sou mais, porque, quer dizer, sou e não sou, porque a Sony não tá mais no Brasil também. Então meio que saíram, deixaram na mão, eu fiquei puto da vida com isso e tal, até falei para eles sobre isso. Mas o fato é que eu não sei se eu teria ido para mirrorless, eu não sei se eu ainda não seria o cara que estava indo na DSLR ainda. Então, porque tem dois caminhos aqui. O que eu recomendo? Cara, câmera usada é o poder, na minha opinião. Poder do quê? Poder de ter uma boa câmera com um investimento baixo, né? E pode botar dinheiro no bolso e fazer com o dinheiro outras coisas além de ficar gastando em equipamento, tá? Só que o que acontece? Câmeras DSLR, 6D Mark II, 5D Mark não sei o que, você vai conseguir aos montes boas câmeras usadas com um belíssimo preço. Por quê? Porque a maioria está indo para mirrorless. Então tem muita gente que sofre de equipamentite, sabe? Aquela doença que, meu Deus do céu, uma câmera melhor, eu preciso, senão eu vou morrer. Esse cara acaba fritando e vendendo a câmera DSLR dele boa por um valor ridiculamente baixo. Então é aí que o esperto entra em ação. Eu compro essas câmeras porque eu penso, cara, ali está uma boa opção para você. Por quê? Quando você trocar de câmera, você vai ter que trocar de lente também. Não pode esquecer disso. Você vai ter que trocar também, provavelmente, cartão de memória. Porque esses arquivos são bem maiores do que da SL3. Eu não sei como é que está seu computador, como é que estão seus backups, seus HDs. Mas a chance é que você vai ter que investir nisso também. Porque os arquivos ficam muito maiores. Então eles ficam muito maiores, mais pesados, o processamento deles são um pouco mais lento. Então é muito louco, porque às vezes as pessoas acham que é só trocar de câmera. Só que você é tipo trocar de carro. Ah, eu tenho 100 mil, eu vou gastar 100 mil no carro. Tá, mas tem que fazer revisão, tem que fazer seguro, tem que pagar imposto, tem que trocar de pneu, tem que fazer um monte de coisa que às vezes as pessoas esquecem de considerar no cálculo. E aí a conta não fecha lá na frente. Então na hora de trocar de câmera é mais ou menos a mesma coisa. Você está trocando de uma câmera, você faz uma troca de uma SL3, por exemplo, para uma mirrorless DSLR, né? Ou uma DSLR, ambas full frame, você vai ter esse investimento de diferenciação aí. Então você vai ter que botar isso no papel. Então depende de quanta grana você tem aí para fazer esse upgrade. Se você estava considerando somente a câmera, que bom que você perguntou, porque você não pode esquecer que você vai ter que trocar lente, tem que trocar cartão de memória e talvez HD, no mínimo. Sacou? Então, dado essas informações, só para fechar o raciocínio, dado essas informações, você vai ter que definir se vale a pena você investir toda a grana numa mirrorless. Por quê? Tem um outro problema. Vou fazer mais um adendo aqui agora. Semana passada, tem um caminhão de fotógrafo, aluno, né? Tem um caminhão de aluno, né? Então, a gente tem muita informação que o mercado não tem. Assim, a gente ouve todo mundo o tempo todo, né? Então, só semana passada, 2 pessoas reclamaram, eu não lembro se era da R ou da RP, eu acho que era da RP, que a câmera pifou. 2 pessoas na mesma semana. Ou seja, a câmera é nova, ela não deveria estar dando tanto problema assim, não. Então tem que ficar ligado, porque como as mirrorless como um todo ainda são uma tecnologia nova, a gente, quando investe nela, tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que, tecnologia nova, massa, coisa boa. Porém, se der problema, também o problema a gente não, entendeu? As pessoas não estão ligadas, assim, o cara da técnica não sabe. Aí teve uma que falou que queria mandar para garantia, porque tinha comprado nova. Adivinha, garantia deu no mínimo 6 meses. Peraí, mas eu comprei a câmera nova, estou usando ela há alguns meses. Dá problema, mas você me pede 6 meses, tá? Eu sou fotógrafo profissional, o que eu faço em 6 meses? Tipo assim, cagaram para ela, né? Porque a Canon, a Nikon, qualquer uma marca tá cagando pra gente. Então, literalmente, tem que tomar esse cuidado. Então, assim, eu não vou te dizer qual é melhor, porque não tem melhor. Existe, assim, você vai investir muito mais numa mirrorless, vai gastar mais. Mas, é aquela coisa, né? Então, não sei se eu te ajudei. Eu acho que é uma coisa bem difícil, né? Porque ainda não é um investimento bem alto. Eu diria assim, a questão de computador, eu tenho um Mac M1, um MacBook Pro, né? Então eu já investi nisso, mas para justamente não ter mais, e assim, foi o melhor investimento que eu fiz de fato, me salvou em tudo. Então eu acho assim, eu fiquei pensando, se eu fosse para uma R, eu usaria um adaptador e talvez eu não precisaria trocar minhas lentes, porque são lentes caras, né? Não é assim que funciona. Não faça essa cagada. Não faça essa cagada. Essa é a cagada que a maioria está fazendo quando vai para mirrorless. Tá indo para mirrorless, não tem grana suficiente para ir 100%, vai pela metade.
É normal, todo mundo pensa isso, mas é uma bosta. Eu não aconselho. Ó, você já pensou como é que Sim, está dor. escrito o nome de adaptador? Tem dor no nome. Já tem dor no nome. Então isso acontece o quê? Você está com uma. São duas tecnologias completamente diferentes. Você entende? O adaptador está tentando adaptar as duas tecnologias diferentes. A chance disso dar bom, assim, você que fotografa ensaio, talvez é um pouco mais tranquilo, porque tem mais luz, você, assim, não, o momento decisivo é mais tranquilo. Para evento, eu não recomendo de maneira nenhuma. Pô, você vai trabalhar com baixa luz, e daí você precisa de velocidade rápida de foco. Cara, adaptador é um inferno. Então, assim, eu prefiro ficar na velha DSLR boa, com uma lente boa, do que meter um adaptador no meio, sacou? Opinião do Kunz, assim. É que eu penso assim, cara, tem coisa que vale a pena economizar e tem coisa que não vale a pena economizar. Por exemplo, tô te falando, tem a possibilidade de comprar câmera usada, lente usada, super vale se você comprar no lugar certo, do jeito certo e tal, né? Super vale. Agora, adaptador, aí tá um negócio que eu não curto. Então tem coisas, né, que dá pra investir e gastando menos, dá pra economizar. E tem coisa que eu não gosto de economizar, não. Assim, tem coisa que eu acho que, E sabe? em câmera Entende? usada, né? Pensando numa 5D, uma 6D, quantos. Eu não faço ideia de como comprar um equipamento usado. Porque eu sempre fui a do investir numa coisa nova, eventualmente, para mim não ter problema. Essa é a ideia, mas nem sempre funciona, né? É, quantos mil cliques, assim, o Uhum, que eu uhum. teria que olhar para comprar uma câmera usada? Vamos lá, tem algumas coisas para olhar. Boa pergunta. Vamos lá. Primeira coisa, comprar em algum lugar de confiança. Não compra no Mercado Livre, olha, OLX, essas coisas, eu evitaria. Por quê? Quando você está comprando uma câmera que caiu na água, quando você está comprando uma câmera que foi roubada, e estão vendendo lá, sabe como é que é? A gente está num mundo em que, né, o malandro existe. Então, assim, compraria numa loja, né? Deve ter aí em Floripa, tem em São Paulo, tem no Rio Grande do Sul, tem em todos os estados boas lojas que são de confiança e que, inclusive, dão garantia. Então, essas lojas conferiram esse equipamento, eventualmente fizeram uma limpeza, né? Dão uma garantia, e então a chance de você ter um problema é menor. Pode acontecer? Cara, pode. Acabei de dar o exemplo que aconteceu com câmera nova. Pode acontecer com câmera nova, pode acontecer com câmera usada, pode acontecer. Então, primeiro, loja de confiança. Número dois é você olhar mais ou menos o número de cliques, sim, mas você vai conseguir câmeras com cliques, assim, difícil, é, poucos cliques, né? Então, por exemplo, a minha D750 aqui deve estar beirando 600 mil cliques. Aí você vai dizer, meu Deus, é muito clique. Cara, tá funcionando perfeitamente, não tem problema algum. E quando dá problema, o que costuma dar problema nessas câmeras aqui? Quebra o motorzinho que abre e fecha a cortina. Cara, custa 400, 500 reais o conserto. Tipo, é ridículo. Perto de mais 500, 600 mil cliques que eu vou fazer com ela. Tu entende? Que mesmo que ela quebre, eu sei mais ou menos o que costuma quebrar. O cara da assistência sabe. Se ele diz assim, tô com um problema na minha 750, ele diz, ih, tá acontecendo isso, né? Sim, é normal, é isso aí. É tipo o carro, sabe? Os mecânicos já sabem o que costuma quebrar e o que costuma acontecer. Que como são câmeras que estão rodando há mais tempo, eles já sabem. As mirrorless já não. Deu um problema na mirrorless, está todo mundo de cabelo em pé, pensando assim, ai meu Deus, vamos ver o que é. Porque ninguém sabe ainda aonde costuma quebrar, o que costuma quebrar, o que costuma estragar. Né? Então, mais alguns anos vai virar normal como as DSLRs. Então, assim, se você comprar num ambiente, num lugar confiável, a chance de que talvez aconteça um problema com a câmera, mas os consertos são, assim, costumam ser bem baratos, né? Então, assim, por exemplo, eu vou comprar uma câmera boa, 2, 3 mil reais, aí você vai fazer um conserto de 500 reais, ainda assim a gente está falando de metade ou 30% de uma mirrorless nova, entende? Então, pode comprar três. Você tem azar de comprar três câmeras DSLR boa, usada, numa mirrorless. É muito azar você comprar três bichadas. Aí você tem que jogar, sei lá, pro lado do precipício. Então, é isso, assim, eu acho que câmera, câmera usada, loja de confiança, número de cliques, elas geralmente têm por padrão, assim, segundo a marca, 150 mil cliques. É o que a marca diz que elas aguentam, mas elas aguentam muito mais do que isso.
E é isso, cara, não tem muito mistério. E olhar pra ela, se ela tá, tipo, muito ralada, muito. Porque assim, cara, de verdade, ó, isso aqui é minha câmera, tem mais ou menos 600 mil cliques. Se eu limpar ela, você pegar ela, você disse que ela é nova. Se eu disser assim, cara, eu usei meio ano ela, você vai acreditar. Porque eu sou um cara que cuido do meu equipamento, né? Assim, de verdade, assim, eu boto no pauleira, não tenho dó, mas ao mesmo tempo eu cuido. Então ele está sempre na minha sala de servidor, com a umidade controlada. Tem gente que tem, não sei se você já se deu em conta disso, mas tem gente que tem alguma coisa que quando sua, eu sei que eu tive um funcionário uns anos atrás, que a câmera dele, uma 750 igual a minha, destruiu a parte visual dela, essa parte de borracha aqui. Porque ele suava e o suor dele tinha um negócio lá que eu não sei o que que é, que danificava muito as borrachas. Assim, muito mesmo. É muito louco. E aí ele foi fazer uns exames e tal e descobriu que o suor dele tinha. Não vou saber o que falar. Mas é como se ele tivesse uma parada no suor dele que danificava as borrachas. Então, por exemplo, parecia que estava judiada a câmera, mas por dentro ela estava de boa. Mas é bom olhar de fora também. Então, o cara que deixa cair a câmera, o cara que deixa, sabe, joga a câmera de qualquer lugar, em qualquer, né? Uma câmera que pegou muita praia, por exemplo, né? Você tá na praia e você sabe que fica trafando todo dia na praia, vai judiar muito mais do seu equipamento do que do meu que tá trafando na serra. Eu, querendo ou não, a maresia destrói, assim, vai destruindo devagarinho, né? Então, esses cuidados, assim, que você tem que ter. Mas, pelo custo-benefício, principalmente agora, tá valendo. Por quê? Muita gente que tem full frame tá indo para as mirrorless. Então, ali tem uma condição boa de comprar, sacou? E mirrorless usada É bem não difícil tem, de né? achar e não Assim, tem confiança, não tem garantia, não tem nada em Mercado Livre, né? não, Mercado Livre eu evitaria, assim, de verdade, de verdade. Porque eu acho que, não, Complicado. E entre vale. 5D e 6D, tem alguma assim que você diria vale mais a pena? Eu nunca usei nenhuma nem outra, na real, né? Porque eu sempre usei Nikon e agora Sony e tal. Mas eu acho que para ensaio, ambas, vambora. Ou que tem que, eu sei da 6D que tem que ser a Mark II. Que a Mark I diz que tem uns problemas de foco meio críticos, assim. Então a Mark II é uma boa, né? E a 5D Mark, sei lá, Mark II, Mark III, acho que tem até Mark IV já agora. Eu tô meio por fora dos novos equipamentos, não dá para dar conta de tudo isso, né? Ela é mais robusta, né? Então, assim, para eventos, eu aconselho a 5D mesmo. Mas para você fazer ensaios, cara, você ir para 6D, por exemplo, você vai ver nossa, uma belíssima evolução comparando a sua câmera. O que você tem que cuidar agora é investir em boas lentes. Por quê? As suas lentes A provavelmente 50 é não são para a full única, a frame, outra que certo? foi a mais cara, né, do que a 50, então ela não custou barato. Vou ter que trocar, com certeza. Essa aí você vai ter que trocar com adaptador ou sem adaptador, você vai ter que trocar, né? Porque ela não é full frame. Então, sim, o que que eu te aconselho? Você tem a 50. Se você tem a 50, é uma ótima lente. Aí você tem que pensar agora qual a próxima lente que você vai trocar, mas tem E que a ser full 50, na frame, verdade, sacou? com a minha câmera que é crop, não me ajuda muito, porque ela dá muito crop, né? Então, de fato, talvez ela substitua temporariamente a outra lente por ser full frame a câmera, né? Um ponto. Cara, olhando essas fotos, ensaio aqui, você vai curtir pra Eu caramba o amo a 50. 50, só que eu preciso estar, tipo, na praia, que eu tenho muita distância, né, pra conseguir fazer ensaios com ela. Total, mas você vai curtir ela mais ainda na 50, na full frame, porque ela não vai mais precisar de tanta distância assim, né? Fica mais. Sim. Fica real mesmo, né? Acho 50 real mesmo. Então, é isso. É difícil te dar uma resposta. Você tem que entender quanta grana você tem para investir. Você tem um bom computador. Tem que pensar agora só na questão HDs, mas isso é já um pouco menos mais tranquilo. Pensar, você usa SD na sua câmera, né? Carta de memória. que Qual é o tamanho tenho do dois cartão SD 64, que se você não me tem? engano. Tá bom, ó. Então, 64, beleza. Vai dar conta de fazer um ensaio tranquilo. Mas compraria mais alguns cartões aí, até para deixar de backup, né? Eu gosto de. Eu sou um cara do backup, assim, então eu recomendaria que você ter pelo menos uns 5, 6 cartões de memória. Para quê? Você faz um ensaio com um cartão. Normalmente Sim. a gente usa um cartão por ensaio, certo? Aí você usa um, aí você deixa ele guardadinho
guardadinho lá num outro case. Olha que louco, tá? Não, vou fazer um adendo. Eu tenho 2 cases, né? Então, o que que eu vou fazendo? Eu vou fazendo a rotatividade deles. Então, eu usei esse cartão, aí usei ele, né? Daí eu guardo ele no outro case, aí eu uso outro cartão. Aí eu boto junto nesse case, eu uso outro cartão, boto nesse case. Eu vou fazendo a rotação dele. Então, só dentro dos meus cartões de memória, às vezes eu tenho 1 mês de backup ou mais do arquivo bruto. Entendi. Tu entende? Então, é uma forma bem barata de manter, inclusive, backup por mais tempo do arquivo bruto, né? Então, uma dica Então, extra para você. você indica ter 2 câmeras, uma câmera de backup? Tipo, nesse momento do meu trabalho, eu já tive tive que ir atrás de outra. Minha sorte que uma amiga minha tinha uma câmera e eu pude usar essa câmera dela. Mas assim, eu sempre tive aquele pé atrás depois que isso aconteceu, né? Porque eu tava no meio do ensaio, num mês que eu tava lotada de ensaio, sabe? Então foi um negócio que foi focante. Uhum. Cara, eu aconselho ter uma câmera de backup sempre, tá? Quando é só ensaio, é um pouco menos importante porque você está numa capital, então se acontecer alguma coisa, você consegue alugar alguma câmera. Então, assim, é um pouco mais tranquilo. Para quem faz evento, é inegociável. É inegociável. Tem que ter. Agora, ao mesmo tempo, a sua câmera vai quebrar quando? Quando estiver usando. É tipo pneu de carro, ele só fura quando está andando, né? Assim, então, quer dizer o quê? Quando estragar, você vai precisar. Então, como você está lidando com o ensaio, você pode, eventualmente, putz, tive um problema, minha câmera parou, vamos refazer. A maioria da mulherada, que vejo que você fotografa bastante mulherada, pode entender. Mas vai que você pegou o azar de pegar alguém que não entendeu. Assim, não vai entender. Tipo, pô, mas aqui agora eu me maquiei, eu não sei, tá maquiagem, cabelo, biquinho, sei lá, e tal, e vim pra cá, pra Floripa, só pra esse ensaio, vou ter que fazer de novo agora. Então, sabe, você vai enfrentar alguma... Eu botaria sua SL3 aí na sua mochila, sempre. Deixaria ela sempre dentro da sua mochila, junto com a outra, como backup. Tu entende? Aí que tá. Olha só que louco. Pra aterrissar. O que eu acho melhor? Você ter, por exemplo, uma DSLR top usada, né, que a gente está falando, e não precisar vender sua SL3, do que você ter que vender a SL3, vender tudo que você tem para comprar uma câmera lá e depois comprar um adaptador, ARP, um adaptador. Tu entende que às vezes a gente troca umas coisas que eu não acho que vale a pena, sabe? Eu gosto da segurança, eu gosto da... Você é uma profissional, tu entende? E um profissional tem que dar segurança para o seu cliente, ele tem que ter segurança. A gente é um profissional, a gente é um prestador de serviço e a gente é um empreendedor. Várias coisas a gente é. E tem uma frase que eu gosto muito aqui, fala sobre empreendedorismo, essa frase. Ela diz assim, pode tirar tudo do empreendedor. Só o empreendedor não pode perder uma coisa, confiança em si mesmo. Se o empreendedor perder a confiança em si mesmo, fudeu. Assim, pode tirar tudo de mim, só não pode tirar minha confiança. Porque com a minha confiança e com o conhecimento que eu tenho, eu vou conseguir refazer tudo de novo. Tá tudo bem. Vai demorar? Talvez. Mas eu vou fazer. Agora, se eu perder a confiança, fudeu. Posso ter conhecimento, sem confiança, se eu não confiar em mim, não vai rolar. Então, o que eu estou tentando te dizer? Quando acontece uma coisa ruim ou de errado, com a sua lente, com a sua câmera, com alguma coisa assim, primeira coisa que afeta é a nossa confiança. Primeira coisa, a gente perde confiança. E quando a gente acontece e a gente, putz, que bom, aqui ó, tá tranquilo, tem um backup. Não é o ideal, mas é o pneu, é o step. O que aconteceu nesse momento? Você não perdeu a confiança. Entende? Você não fica a ver navios de alguém e entender o que aconteceu com você. Porque, pode então, eu vou dizer acontecer. Com um caso próprio, isso assim, ó, abalou de um jeito enorme, assim, quando aconteceu isso com a minha câmera. Então, na época, eu não tinha condição abalou também a confiança? hoje pra dizer, vou investir em outra câmera, né? Então... E a confiança, fica a dica. Você pode tirar tudo de você, só não pode deixar tirar a sua confiança. Sem confiança, fudeu. Então, por isso que eu acho que vale mais a pena isso, você ter um backup, e aí você está o quê? Você está confiante, você está com uma mochila, onde você tem tudo que você precisa para fazer o seu serviço, o seu trabalho, você tem, enfim, a técnica na sua mente, você tem a coisa que tem que ter. Então, eu acho que, para mim, isso é inegociável. Então, por isso que eu gosto de ter algumas coisas, a mesma coisa com não gastar todo o dinheiro que a gente tem. Isso tem a ver com essa frase também.
Por quê? No momento em que, por exemplo, vamos dar um exemplo, eu tenho 10 mil reais para investir, tenho 10 mil reais sobrando no caixa, posso investir no meu negócio. Eu não vou, assim, quando eu comecei a empreender, o meu pai me ensinou o contrário disso. Meu pai disse assim, se não fosse o banco, eu nunca teria nada. Porque meu pai nunca tinha nada, meu pai é um empreendedor nato, que ele sempre empreendeu, ou seja, criou alguma coisa com o dinheiro que não era dele. Ou seja, emprestava dinheiro para fazer a coisa acontecer. E, cara, por muitos anos não deu certo, e depois começou a dar certo. E tudo que a gente vive hoje foi porque ele teve essa coragem lá atrás. Só que eu vivi esse lado que não era muito legal, não, assim, de correr para pagar conta, né? O negócio tá no vermelho, era horrível. Então, assim, eu fui um cara que eu fui perdendo essa coragem com o tempo. Eu fui aprendendo que tem uma outra forma de fazer isso também. Então não tem certo e errado. Mas hoje, se eu tenho 10 mil no caixa, eu nunca vou gastar 10 mil. Nunca. Eu vou gastar metade disso. Por quê? Porque eu sei que a confiança eu não posso perder. E no momento que eu tenho caixa sobrando, eu tenho um respaldo de confiança também. Porque eu sei que assim, se eu perder tudo e eu tiver um dinheiro no caixa de segurança, eu não perdi tudo. Entende? Então, assim, é uma coisa que eu também. Por isso que eu gosto de falar pra galera, cara, você tem 10 mil para investir, não investe 10 mil, não. Deixa a confiança, o conforto de você ter um caixa, ter um dinheiro investido, ter uma empresa um pouco mais sólida, sem estar jogando no tudo ou nada o tempo todo, é muito gostoso. É muito gostoso, né? Então, assim, enfim, acho que esse é um outro ponto que é importante.